Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos em nome de Jesus. Hoje a mensagem de segunda-feira, mais uma semana de trabalho que se inicia e glória a Deus por isso, louvado seja o nome do Senhor por mais uma oportunidade de estarmos com vida, com saúde e de estarmos iniciando mais uma semana de trabalho, de vida, em nome do Senhor Jesus. E a palavra de hoje está aqui no livro de Provérbios, capítulo 15, o versículo é o 5, e diz assim: O tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá, ou seja, se sustentará, ou seja, é sábio aquele que ouve a repreensão. Prudentemente se haverá, será sábio. Então é isso que a palavra do Senhor nos ensina, queridos irmãos. Mas a gente sabe que, infelizmente, muitos filhos hoje, muitos servos de Deus hoje, já não querem mais ouvir a repreensão. E melhor nos aprofundando aqui, quando fala: o tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Aqui está falando de pai, né? Pai minúsculo, então é o pai terreno. Mas nós sabemos que muitos pais hoje não são bons exemplos para os filhos, não dão um bom testemunho, muitas vezes são pais que têm vícios, enfim. Então vamos tratar aqui o pai no sentido do nosso pai, que é Deus. Nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Deus, né? Porque aqui fala aquele que aceita a repreensão do seu pai. Mas nós sabemos que muitos pais daqui da terra, eles não repreendem os filhos. Como eu falei, pelo contrário, dão mau testemunho. Então muitas vezes os filhos, esses filhos, não têm mesmo que ouvir os pais e nem aceitar a repreensão, porque eles mesmos não são um bom testemunho. Mas vamos tratar aqui como o nosso Pai Deus. E aí eu quero dizer, quantas pessoas hoje que não aceitam mais a repreensão de Deus? Quantas pessoas hoje não ouvem mais a voz de Deus? Não aceitam mais a palavra de Deus? Não aceitam mais a correção de Deus? E por conta disso, muitos têm, como diz o ditado, quebrado a cara. Muitos têm se machucado, muitos têm se ferido, muitos estão destruídos, porque não ouviram e não aceitaram a repreensão de Deus. E como que se ouve a voz de Deus, a repreensão de Deus, a correção de Deus? Através da palavra e através dos servos do Senhor. Mas hoje as pessoas, para não ouvirem aquilo que vai confrontar o seu pecado, o seu erro, que vai lhe repreender, eles ficam: não, isso daí que o irmão falou é da carne. Não, isso daí não é de Deus. Não vou levar para mim não, porque isso daí é uma indireta. Ou seja, eu já falei algumas vezes e repito, hoje em dia está muito difícil, irmãos, pregar a palavra de Deus. Porque tudo hoje que nós pregamos ou falamos, as pessoas dizem: você está criticando, você está julgando, você está acusando. E muitas vezes essas palavras assim vêm de irmãos na fé, irmãos na congregação. Ou seja, as pessoas não suportam mais ouvir a palavra. Como diz lá em Timóteo, haverá o tempo que não suportarão a sã doutrina. E eu creio que esse tempo já chegou. Ou seja, para nós amenizar a murmuração das pessoas, é a gente pegar a Bíblia e ler. Chega lá na frente, lá no púlpito, vai lá, lê, para evitar das pessoas achar que nós estamos julgando elas. E mesmo assim, eu creio que as pessoas não vão dizer: olha, aí foi para mim, ele escolheu esse versículo porque foi para me atingir. Então hoje, irmãos, está muito difícil. Porém, nós não podemos deixar de pregar a palavra. Como a palavra diz, que nós devemos pregar em tempo e em fora de tempo, e cumprir o nosso chamado como servo do Senhor. Não pense
Não se preocupe com o que as pessoas vão pensar, vão achar de você, vão lhe criticar. Não se preocupe, mas faça a vontade de Deus. Se deixe ser usado como servo de Deus, para repreender, para corrigir, para exortar, para animar, para açoitar se preciso for, mas se deixe ser usado por Deus. Açoitar, que eu disse, é através da palavra, ali, porque muitas pessoas, quando elas estão em pecado, que a gente prega a palavra para ela, isso para elas é como um açoite, é como uma surra, porque elas vão se sentir quebrantadas, elas vão se sentir, muitos vão se converter, outros não, outros vão se enfurecer, mas nós não devemos deixar de pregar a palavra de Deus, porque como diz aqui, o tolo, o homem sem sabedoria, despreza a correção do pai, ele vai desprezar. Então, quando nós pregarmos a palavra para alguém que essa pessoa desprezar, então nós já estamos sabendo porque aquela pessoa é tola. Mas quando nós pregamos e a pessoa observa, a pessoa aceita, então é porque é uma pessoa sábia e prudente, como diz aqui. Então é isso, irmão, nós vamos encontrar qualidade de pessoas de toda espécie nessa caminhada cristã, mas o que nós não podemos, repito, é parar de pregar o evangelho, é continuar, é perseverar, é pregar, porque o sábio vai aceitar a palavra de Deus, e os que não aceitarem é porque são tolos, como diz aqui. Então que nós venhamos nos deixar ser usados por Deus e continuar fazendo a obra do Senhor em nome de Jesus. E essa foi a palavra de hoje, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham um dia abençoado, uma semana abençoada com muita paz, muita saúde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.